queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e nesse livro também da mediunidade de Valdo Vieira. É a nova obra que começamos recentemente, o livro Sexo e Destino. Aqui, aqui está ele. Olha como ele é grossão. Tem duas partes. A primeira parte foi psicografada através do médium Valdo Vieira. E a segunda parte veio através das mãos de Francisco Cândido Xavier. Nós já iniciamos a leitura e o comentário deste livro, então você pode acompanhar nos programas anteriores já o início da história. Hoje nós estaremos indo para o capítulo 2 e você deve pegar o seu livro, seu caderno, sua caneta, seu lápis, para ir anotando, fazendo um resuminho, fazendo o destaque dos pontos principais. Este início, nós veremos o começo da história, o desenrolar dos processos iniciais que vão desaguar depois naquilo que esta obra vai nos explicar, referente à afetividade, à responsabilidade, à nossa ligação com outras pessoas. E no primeiro capítulo nós vimos a figura de Nemésio, de Neves, que estava aflito com a sua filha, que estava às portas da desencarnação. A sua filha, Dona Beatriz, agora já no estágio muito próximo da partida do corpo físico, estava debilitada, estava desejando forças. E o pai, já no plano espiritual, o pai estava aflito porque tentava ajudar a filha, porém, ao chegar próximo do ambiente da família, onde ele se recordava dos entes queridos, ele tem todo um processo de dissabor, de decepção com o que aconteceu com os outros filhos, o que aconteceu com a sua ex-esposa. Bem, agora nós vamos para o capítulo 2, e no capítulo 2 nós também teremos algumas imagens do projeto Imagem. Você vai acompanhar primeiramente a imagem inicial, que nós já vamos colocar logo no início aqui, antes até mesmo de começarmos o texto. Você vai ver aqui na nossa imagem lateral, essa aqui que você está vendo, você verá o projeto Imagem já ilustrando esta cena. Você vê ali o pai, o Pedro Neves, juntamente com o André Luiz, que estão ali analisando a situação, e um enfermeiro que está cuidando dela, que é o Amaro. Ele está ali ao pé da cama. É também um personagem que começou o nosso livro com a função de amparar aquela enferma. Essa situação representa já uma referência a essa situação difícil que a filha, em estado terminal, se encontra nesse momento de angústia da partida. E ao lado está o pai, aquele homem em pé à direita, fazendo o que ele pode para ajudar a sua filha. Então, com base nessa imagem, nós vamos começar a ver o texto que André Luiz nos apresenta nesse primeiro capítulo. Acompanhem conosco, aqui na nossa tela, aquilo que o capítulo 2 do livro Sexo e Destino vai começar a nos explicar. Repousava Dona Beatriz no leito bem posto, evidenciando enorme cansaço. A doença, de certo, lhe consumia a forma física já há muito tempo, porquanto aos 47 anos de idade mostrava o rosto singularmente engelhado. O que é engelhado? É enrugado. É cheio de gelhas, que são as marcas do tempo
em forma de rugas. E também, obviamente, o corpo estava muito magro, um corpo leve. Ela refletia, ela pensava, concentrada, absorta nela mesma, de forma tristonha. Fácil de se lhe ver a preocupação diante da crise próxima, a crise iminente. Ideias a lhe fluírem vivas e nobres da mente indicavam que ela se habituara a essa convicção de que a desencarnação estava próxima. Dava para se notar, fixada no pensamento, a convicção do viajante que atingira o fim de espinhosa trilha, da qual, por fim, teria que sair e ia deixar aquela trilha. Apesar de tranquila, diz André Luiz, inquietava-se pelos vínculos que ainda aprendiam no mundo. Apesar disso, ela visualizava as portas do além, modelando, plasmando formosos quadros íntimos, como quem sonha à luz da vigília. E recordava Neves, o seu pai, que ela havia perdido na infância, como se visse prestes a recuperá-lo, em definitivo. Tal era a extensão, o tamanho do amor que os acolchetava, que os unia como um colchete um ao outro. Você, para um pouquinho aí, você viu ali a descrição que André Luiz está fazendo na imagem do Projeto Imagem. Você vê ela ao leito, o rosto engelhado, cheio de ruga, o corpo magro. E você vê que ela está pensando e ela está sentindo a presença do pai, que já havia muito tempo desencarnado. O pai morreu quando eles eram muito jovens. Mas ela tinha muito afeto por ele. Então, nesse estado de fragilidade, ela sentia muito a falta do pai. Não é porque ela estava só com saudade, é porque o pai, em espírito, estava ali com ela, colocando a mão sobre a sua fronte, tentando transferir-lhe boas coisas. Então você percebe que não é por acaso que ela estava pensando no pai. Voltando ao texto agora, vamos ver André Luiz nos explicando. Observávamos, porém, sem dificuldade, que a alma afetuosa da doente se dividia mais fortemente na terra entre o esposo e o filho, dos quais se reconhecia em gradativo processo de inevitável separação. Ela sabia que ela ia deixar na terra o marido e o filho, então ela se dividia também na preocupação. No aposento acolhedor, que alguns adereços, alguns enfeites, alguns objetos ataviavam, davam um enfeite específico, ali tudo transparecia limpeza, reconforto, assistência e carinho. Ali diante do leito encontramos um sisudo enfermeiro desencarnado, um enfermeiro espiritual, sério, que aqui poderia ser sinonimado como carrancudo, mas não é carrancudo de bravo, é sério. Que Neves, o pai, abraçou, demonstrando ter por ele uma estima muito grande. E então Neves nos apresentou. Amaro, temos aqui André Luiz, amigo e médico, que daqui para frente vai nos partilhar os serviços junto da doente. Nós nos saudamos de maneira cordial. Neves perguntou, atencioso, o irmão Félix já veio hoje? E Amaro respondeu sim, como sempre. Eu então, diz André, me informei de que o irmão Félix, desde muitos anos, era aquele que superintendia, que tomava conta
de uma importante casa socorrista ligada ao Ministério da Regeneração em nosso lar. Famoso pela bondade e paciência, irmão Félix era conhecido como sendo um apóstolo da abnegação e do bom senso. Porém, não dispunhamos de qualquer tempo para considerações pessoais. Dona Beatriz experimentava dores agudas e o companheiro mostrou o propósito de aliviá-la através do passe confortativo, enquanto a senhora se via aparentemente a sós. Ela estava sozinha no quarto. Neves, juntamente com André Luiz, e sabendo da presença de Amaro, o enfermeiro que estava ali, ele se dispõe a aliviar a dor da filha, que estava com sofrimentos causados por uma enfermidade no corpo físico. Porém, ela estava sozinha no quarto. Apesar disto, apesar de estar sozinha, não haver condição de se identificar outra pessoa encarnada, o que acontecia? Acontecia que quando você está com o corpo enfermo, o corpo fraco, você começa a ter mais facilidade para sair do corpo, para perceber o que está à sua volta, no mundo invisível. E é o que André Luiz vai explicar para nós agora. Em grande prostração física, a dona Beatriz revelava profunda sensibilidade mediúnica. Oh, diz André, os sublimes pensamentos do leito de dor. De olhos fechados, a doente, embora não assinalasse a presença do pai, lembrava a ternura dele, a ternura do genitor, que ele parecia distante e inacessível no tempo. Fazia tanto tempo que eles já tinham se separado. Ela se identificava novamente com a ingenuidade infantil. Ela se lembrava do pai quando ela era criança. Na lembrança, na acústica da memória, ela ouvia as canções do lar, voltava encantada às horas da meninice. Reconstituindo na imaginação essas lembranças, essas relíquias do berço, ela se sentia no colo do pai, como se fosse uma ave que regressava à penugem do ninho, aquela penugenzinha que cobre o ninho para ficar quentinho. Dona Beatriz, nessas alturas, estava chorando. Lágrimas de enternecimento inexprimível, incapaz de você descrever, perolavam-lhe a face, orvalhavam-lhe o rosto. E sem que a boca anunciasse o menor movimento, intimamente ela clamava com toda a sua alma: Pai, meu pai. E André Luiz, diante desta cena tocante de alguém que está desamparada pela esperança de sobreviver no corpo, André Luiz nos faz a seguinte reflexão: vocês que no mundo admitem para os desencarnados a indiferença da cinza, meditem, pensem. Para lá dos túmulos, amor e saudade muitas vezes se transformam no vaso do coração em pranto comburente, em lágrima ardente. E ele está falando isso porque ele está vendo agora o próprio pai ouvindo o pensamento da filha. Anos depois de já terem se separado, na sequência do destino, a filha recorda o amor do pai, de quando ela era pequena. Ela está com 47 anos. Provavelmente já se passaram mais de 40 que eles não se relacionam fisicamente, mas o afeto que o pai agora também sente por aquela que foi sua filha, faz com que em seu coração essa saudade, essa solidariedade na dor se transforme em pranto, em um choro comburente, um choro ardente. E diante dessa situação, André Luiz continua descrevendo. Pedro Neves, o pai,
cambaleou agoniado. Ele sofreu o impacto. André Luiz diz: eu o abracei, enlacei-o, contudo, para transmitir-lhe coragem, pedi-lhe coragem. A ventania da angústia, porém, sobre o ânimo do companheiro atribulado, perdurou apenas alguns momentos. Refeito, recompondo o semblante que o sofrimento havia transfigurado, esticou a mão direita, a destra, sobre a fronte da filha e orou, suplicando o amparo da bondade divina. E nesse ato, André Luiz descreve que chispas, raios de luz, como minúsculas chamas azulíneas, saltavam-lhe do tórax a se projetarem naquele corpo cansado, revestindo-o de energias calmantes. Ao observar isso, diz André, eu fiquei tão emocionado e observei que Dona Beatriz se acomodava a um suave torpor, uma suave sonolência. E antes que eu pudesse apresentar qualquer impressão, comentar qualquer coisa, uma jovem, aparentemente nas suas 20 primaveras da existência física, entrou cautelosamente no quarto. Aí ele está se referindo a uma outra pessoa, não é um espírito. Ela aproximou-se de nós, onde estávamos, sem nos perceber, de leve, tomou o pulso da enferma, verificando-lhe as condições. E essa moça, recém-chegada, esboçou o gesto de quem reconhecia tudo em ordem. Logo depois, encaminhou-se na direção de um pequenino armário próximo e, abastecendo-se dos recursos necessários, voltou à cabeceira da dona da casa, aplicando-lhe uma injeção anestesiante. Era a medicação necessária para a Dona Beatriz ter tranquilidade, não sofrer tanto. Nesse momento, a Dona Beatriz, que já estava sonolenta, não mostrou a mínima reação, continuando a descansar sem dormir. Essa ajuda magnética de Pedro Neves, que lhe foi dada minutos antes, anestesiara-lhe os centros nervosos. Perfeitamente tranquila, aquela moça, na qual observávamos a posição de uma enfermeira improvisada, retirou-se para um dos cantos do aposento e sentou-se em acolhedora poltrona de vime. Em seguida, abriu um dos segmentos da janela de 4 partes, atraindo a corrente de ar fresco que nos bafejou sem agitação, sem alarde. Uma brisa entrou no quarto. Respirando profundamente, enchendo os pulmões, com grande surpresa para mim, a jovem acendeu um cigarro e passou a fumar distraidamente, dando a ideia de quem, parecendo quem, esforçava-se por fugir de si mesma. Você vai ver aí na tela o projeto imagem com esta cena. Acompanhe aí, depois de eles estarem mostrando o quarto, agora você vê a moça sentada com pensamentos variados. Você vê ela pensando em 2 pessoas ao mesmo tempo, enquanto ela fuma, procurando fugir de si mesma. E nesse momento, o que acontece? André Luiz vai dizer o seguinte: Neves olhou-a, deitando o significativo olhar em que se mesclavam piedade e revolta, e apontando para ela, discretamente me informou: essa aí é Marina,
que é contadora do meu genro, que se dedica ao comércio de imóveis. Agora, por ele ter lhe pedido, ela desempenha funções de assistente. Assistente. Ela é contadora do genro, o marido da dona Beatriz. E agora que a dona Beatriz está doente, ela está aqui. Ela não é enfermeira, mas ela está desempenhando a função de assistente. Ela assiste. Porém, quando ele diz isto, André Luiz especifica no texto que você vai acompanhar aí comigo. Evidente sarcasmo transparecia-lhe dessa palavra reticenciosa, dessa palavra reservada. Ela é assistente. E ele então continua dizendo, imagine, voltou Pedro Neves, fumar aqui, numa câmara de dor, onde a morte está sendo esperada. André Luiz então olha para Marina, cujos olhos demonstravam uma profunda inquietude. Manifestando ainda alguns laivos, alguns sinais de respeitosa estima para com a nobre senhora que estava deitada no leito, ela soprava, para além da janela, as baforadas cinzentas que lhe escapavam da boca. Ela abriu a janela para jogar a fumaça para fora, não para a fumaça ficar impregnando o ambiente. Neves, continua André dizendo, repartindo a sua atenção entre ela e o enfermeiro Amaro, o nosso amigo da esfera espiritual que estava ali, ele, Neves, apesar de mudo e constrangido, parecia querer falar à vontade e desinibir-se. Ele tinha vontade de desabafar. Diz André, né? Eu, porém, tentei adquirir um conhecimento mais amplo da posição dessa moça. Eu me aproximei reverentemente da jovem, no propósito de sondá-la, de analisar em silêncio, colher-lhe as suas vibrações mais íntimas. Contudo, quando eu fiz isso, eu recuei assustado. Olha aí, André se aproximou da moça para sondar seus pensamentos. E quando ele faz isso, ele se espanta por quê? Porque diz André Luiz, descrevendo no texto, que estranhas formas pensamento, olha lá as formas pensamento, flutuando na mente, na cabeça da moça. Essas estranhas formas pensamento retratavam-lhe os hábitos e os seus anseios, em contradição com os nossos propósitos de socorrer a doente. E isso me fez sentir para logo que Marina se achava ali contrariada. Ela não estava ali porque era uma enfermeira, ela estava ali porque pediram para ela. E o que acontecia? Depois de ela ter feito a injeção direitinho, ela se sentou e começou a pensar. Pensar no quê? André Luiz foi lá ver o que ela pensava. A nossa mente cria plasma sutil e dá forma às nossas ideias. O espírito se aproxima e vê o que a gente está pensando. E ele vai descrever agora no texto, veja lá. A sua mente vagueava longe. Quadros vivos de ruidosa agitação manifestavam-lhe na cabeça, ressumavam no seu cérebro. De olhar parado, escutava adentro de si própria a música brejeira, a música alegre da noite festiva que atravessara na véspera. Ela fora dançar, ela fora num lugar onde tinha música. E experimentava ainda na garganta a impressão do gin que ela havia bebido abundantemente. André Luiz começa então a analisar seus pensamentos, e a moça está voltada para a noite, onde ela foi curtir, onde ela bebeu. E ele continua explicando. Ela nos surgia como se fosse uma menina crescida. E apesar de isso ser assim, crescida sob o turbilhão de uma névoa fumarenta, ela apresentava
nas telas mentais complexas que lhe relampagueavam na hora imprecisa. Uma tela mental complexa. Ela tinha a aparência de uma menina, sim, uma jovem, mas a mente dela estava confusa. André Luiz então vai explicar, trazido pelas circunstâncias a colaborar na solução de um processo assistencial, sem qualquer intuito menos digno, eu passei a estudar na moça o seu comportamento isolado. E ele explica o que vai acontecer no futuro. A medicina terrestre no futuro, para atender com eficácia ao doente, vai examinar-lhe com minúcias a feição espiritual de todas as peças humanas que lhe articulam a equipe. Todas as pessoas que estão em volta. Tudo aquilo que cada um pensa. Tudo aquilo que cada um vai em busca. Então, como ele está buscando como médico avaliar qual é a posição daquela moça, ele diz o seguinte, olha, respeitoso, iniciei os apontamentos de uma ampla anamnese. Anamnese é uma observação, uma pesquisa, no caso, psicológica. Porque quando você vai ao médico, o médico pergunta, o que a senhora tem? E a pessoa começa a explicar o que ela tem, onde que ela foi, que doença que ela pegou. Isso é uma anamnese. Ele vai começar a pesquisar, e no caso aqui, André Luiz está fazendo uma pesquisa no seu psiquismo, uma pesquisa psicológica. Marina, a moça, apresentou de princípio a figura de um homem amadurecido, marcada por sua própria imaginação, a repetir-se-lhe muitas vezes acima da fronte. Volta lá na imagem. Lá está um homem idoso, mais velho, de óculos, que está andando com ela, que está com a mão no ombro. Ela e ele juntos. André Luiz está vendo isso no pensamento. Logo de imediato, dava para perceber a intimidade que lhes insinuava um romance. Na parte física, eles pareciam pai e filha. Entretanto, pelas atitudes sentimentais, não conseguiam disfarçar a ardente paixão um pelo outro. Nesses painéis mentais sutis que surgiam e se desfaziam alternadamente, mostravam-se ambos extasiados, embriagados de prazer, fossem eles aninhados num automóvel de luxo ou enlaçados, abraçados, unidos na areia morna das praias, conchegados sob a proteção de arvoredo tranquilo e sorridentes, em tumultuados abrigos de encantamento noturno. Em lugares, obviamente, prontos e próprios para as intimidades. André Luiz continua explicando o que ele está vendo. Deslumbrantes paisagens de Copacabana ao Leblon desfilavam por admirável fundo pictórico, um fundo pitoresco, como se fosse uma pintura. A moça, ela fechava mansamente as pálpebras para dominar com mais segurança essas lembranças, essas recordações que lhe empolgavam os sentidos para logo após, veja só, hein? Logo após, ela pensava em outro. Olha lá, olha o mocinho na imagem. Se o senhor idoso estava mais ali para trás, logo na frente aparece um jovem, um rapaz tão jovem quanto ela mesma, mostrando-nos nestas cenas entregues a um filme interior diferente. Ali ela formava um novo tipo de palco, para exibir a lembrança das próprias aventuras, no qual ela se destacava igualmente ao pé do rapaz, como se estivesse afeiçoada aos mesmos sítios, desfrutando companhias diversas. Ora ia com aquele senhor, ora ia com o rapaz. Ela e ele também juntos, no mesmo carro entrevisto ou na condição de pedestres felizes, saboreando refrescos ou repousando em animados entendimentos
nos jardins públicos, sugerindo o encontro de crianças enamoradas a entrelaçarem aspirações e sonhos. Naqueles rápidos minutos de observação espiritual em que se exteriorizava como ela era, Marina revelava a personalidade dupla da mulher dividida entre o carinho de dois homens, dominada por pensamentos de medo e inquietude, ansiedade e arrependimento. Neves, o pai da Beatriz, que de algum modo me partilhava essa inspeção que eu fazia, quebrou a calma que reinava, enunciando abatido: você está vendo, André? Você julga que é fácil para mim, pai da doente aqui, suportar aqui semelhante criatura? Essa Marina? Tratei de consolá-lo. E, por solicitação dele próprio, passamos a um pequeno salão de leitura contíguo, vizinho ao aposento da enferma, a fim de que pudéssemos refletir e conversar. Bem, refletir e conversar é uma coisa importante. Pode vir aqui para mim que nós vamos refletir e conversar também. Olha só, nós temos um quadro que nos está se desenhando como um conflito emocional. Um conflito que não aparece nas nossas telas físicas visíveis a qualquer pessoa, mas que, por menos que nós queiramos, a nossa mente está plasmando as ideias e o mundo espiritual nos acompanha. Ela está vivendo uma situação dúplice. Ela tem um envolvimento com um homem velho, um homem mais idoso, que lhe parece o pai. E, ao mesmo tempo, ela está em conflito, porque ela também se sente atraída por um rapaz da idade dela. Esse é um conflito muito comum na afetividade humana. Nós vamos encontrar esse mesmo conflito em outra época, naquela história maravilhosa do romance de Leon Tolstói, Ana Karenina. Aquela moça que se apaixona por um jovem militar depois de estar casada com um homem idoso, rico, porque ela vem de uma família muito necessitada, passando por muita dificuldade material, e o homem rico quer ter a jovem bela, bonita, como um troféu para ele exibir nos salões, nas reuniões sociais, cobrindo-a de belezas materiais, tecidos, roupas, joias, e obviamente ajudando de forma indireta a recomposição financeira daquelas necessidades primárias que os entes que dependiam da moça precisavam tanto: mãe, velha, pai, irmãos, carentes. Ela então, como muitas fazem, se entrega a um sacrifício, tolera unir-se a um homem a quem ela é grata, de quem ela depende para levar o pão para a família pobre, e que, obviamente, não está no mesmo padrão de momentos de vida que se combinem com o seu. Ele é um homem já feito, conquistou sua riqueza e está comprando, na verdade está fazendo isso, está comprando na sua vaidade a companhia exuberante e invejável de uma jovem, que por estar do lado dele, transfere a ele essa noção de que ele é capaz de conquistar uma donzela, vaidade masculina, que ele sabe que ele não tem como manter, já que está no estágio final do vigor orgânico, mas sabe que a moça precisa dele. E, obviamente, a moça
que não tem amor por um homem, tem gratidão por um benfeitor, tem o seu coração vazio, tem o seu coração sem a correspondente afeição, até que ela conhece, na história de Leão Tolstói, ela conhece um jovem capitão, aquele homem que toca-lhe os sentidos da feminilidade, e ele, obviamente, se apaixona por ela. Ambos têm uma afeição muito forte um pelo outro, estão no mesmo tempo, estão vivendo juntos a mesma experiência do amor, mas que não pode ser vivido, não pode ser correspondido, porque ela está presa. Então você imagina que essa tragédia, que eu não vou dar continuidade, porque eu acho que é muito interessante que você vá procurar o romance Ana Karenina. É uma história magnífica, trágica, mas ela se repete, ela é a expressão dos conflitos emocionais de tantas pessoas, tantos homens e mulheres que por um motivo A, B, C, não importa, estão unidos com pessoas que agora representam um obstáculo à verdadeira felicidade, se é que poderíamos chamar assim, que seria o contato da intimidade com uma pessoa mais adequada, mais próxima, no mesmo período. Essas realidades, portanto, estão tomando conta do pensamento de Marina. E ela então está entre um e outro, achando que ninguém está sabendo. Porém, o espírito André Luiz e o pai da doente já estão observando isto. Ela é o quê? Ela é a contadora do genro do Nemésio, marido da Beatriz. Por que ele não contratou uma enfermeira? Por que ele não pôs uma pessoa qualificada para tomar conta? Nós estamos numa época, quando o livro foi escrito, obviamente, em que não existiam os rigores da medicina, dos cuidados. As pessoas aprendiam alguns rudimentos e podiam servir de companhia, ao mesmo tempo de medicadora, dentro dos princípios da medicina de então. Aplicar o anestésico, dar um remedinho, dar uma pílula, dar a comida, o alimento na hora certa, ver a temperatura, que é o que Marina está fazendo. Porém, Nemésio tem mais motivos para ficar indignado, e nós vamos ver isso nos próximos capítulos. Mas já pela descrição do capítulo 2, observa-se que a moça, imagina se sentar no quarto, abrir a janela e fumar. Apesar de estar cuidando com carinho da dona Beatriz, que é a esposa do seu chefe, ou do dono do seu escritório, onde ela trabalha como contadora, ela não está assim tão amorosamente dedicada, ela está pensando nela, está com conflito. Ah, meu Deus, e agora? Eu tenho o senhor que eu amo, eu fico com ele, e tem um mocinho que é a causa do meu amor. André Luiz está observando isso, chegou perto, viu a imagem mental, e obviamente, se a dona Beatriz está perdendo o vigor físico para voltar ao mundo espiritual, ela está doente. Mentalmente falando, a moça também está doente. E é uma doença mais grave, porque a dona Beatriz está terminando a jornada da vida. Mas a moça, ela está em plena euforia das forças, ela está em pleno momento do viver. E, obviamente, isso faz com que Pedro Neves, o pai desencarnado, também saiba o que está acontecendo. André Luiz está se inteirando, está chegando agora, está tomando conhecimento e está vendo por si mesmo que aquela moça não está ali com um propósito de enfermeira devotada àquela doente, apesar de não ser-lhe inimiga, apesar de não estar desejando mal, só está distraída.
Como é que alguém que está com a mente em outro lugar poderá ser alguma boa enfermeira? Né? Puxa, você vai dizer assim, mas esse Pedro Neves, ele é muito rigoroso, ele está com o pé atrás com essa moça, está achando ruim à toa, ela está cuidando bem da mulher, da filha dele, por que ele está nervoso? Acompanhe no próximo capítulo essa novela, você vai ver por que ele está nervoso. E você vai ver que se você tivesse nessa condição, será que você também não estaria nervoso? Pensa nisso. Mas esse nosso desenrolar dessa situação, André Luiz vai fazer nos capítulos seguintes. E eu espero você no nosso próximo capítulo do livro Sexo e Destino. Você que está conosco, ajude-nos a divulgar este novo trabalho de André Luiz, Chico Xavier, Valdo Vieira. Fale para os seus amigos, chame seus companheiros para assistir. Vai ser um negócio maravilhoso descobrir toda a beleza espiritual por trás de cada uma destas cenas. Isso vai ajudar muita gente a ser mais feliz ou a menos infeliz na sua conduta, né? Então, eu espero você no nosso próximo capítulo, nosso próximo programa, O Espírito da Letra. Nosso grande abraço, nosso desejo que você esteja aberto para todas essas belezas no nosso próximo programa. Até lá e muita paz.